estresse, dor na coluna, postura corporal. Poderíamos até abordar cada um destes itens isoladamente. No entanto, os três se equivalem e provocam uma reação em cadeia, como dores pelo corpo, ansiedade. Para tratar destes assuntos que atingem milhões de brasileiros, o programa Consultório Médico entrevista o fisioterapeuta Bruno Hanaco. Que dará dicas de como prevenir todos estes problemas que atingem desde o humor de uma pessoa até provocar dores em várias partes do corpo. Antecipando a entrevista de hoje, vamos acompanhar uma matéria mostrando a relação entre o estresse, a dor na coluna e a postura correta. Ter uma vida saudável e equilibrada nos dias atuais não é fácil. O corre-corre do dia a dia, a competição desenfreada, pode levar uma pessoa a ficar estressada e desencadear dores pelo corpo. Pesquisa do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse de Campinas, São Paulo, aponta que 55,60% dos 2.195 entrevistados de todo o Brasil sofrem de ansiedade. Os maus hábitos desenvolvidos pelas pessoas ao longo da vida provocam todos estes males, atingindo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2014, 18,5% da população adulta do Brasil, que sofre com dores na coluna, o que equivale a 27 milhões de pessoas. Para piorar ainda mais, muita gente tem o péssimo hábito de não se preocupar em ter uma postura correta quando está desenvolvendo atividades domésticas, ou dormindo, ou se sentar durante o trabalho, provocando sérios problemas por todo o corpo, como uma sobrecarga maior para a coluna. Ter cuidado com nossa qualidade de vida traz felicidade e um melhor convívio com as pessoas ao nosso redor. Doutor Bruno Hanaco, muito obrigada por comparecer ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, com muito prazer falar sobre saúde, é algo que eu optei pela minha vida e agradeço, Mari, pelo convite. Nós ficamos lisonjeados, muito obrigada, viu? Disponha. Nossa matéria hoje que foi exibida fala sobre o estresse, né? E foi uma faixa etária, foi feito um estudo na idade de 18 a 75 anos, onde a margem maior foi dividida entre masculino e feminino. O feminino tem 74,35% na idade de 18 a 75 anos, são mulheres, e 25,65% masculino. Quer dizer que as mulheres são mais estressadas. Falar de estresse é um pouco pensar também não só na questão de gênero, né? Mas na questão da composição do gênero, né? Algumas pessoas têm mais probabilidade a ficar estressada, dependendo do meio também que ela esteja inserida. Alguns meios também são mais propícios para que esse estresse aconteça, né? Porém, nesse caso, gênero, homem e mulher, a gente tem que ter em mente sempre que a mulher, ela é dotada, ela é composta de hormônios que também favorece para que esse percentual seja elencado dessa maneira. A gente sempre está na frente, né? A mulher ela tem uma oscilação hormonal mensal muito grande, né? Isso é um fator que contribui muito para essa oscilação da questão do estresse, né? O humor da mulher. Isso, essa era a palavra, humor. A TPM. Nem todas vão apresentar dessa maneira, né? Isso não é uma regra. Sim. Porém, é um fator que predispõe o gênero feminino. Sim. E o homem deveria até ter um pouco mais de paciência com essa oscilação feminina, que não é culpa dela. A sensibilidade do homem precisa estar, né? O homem ele é mais objetivo, é mais pragmático. O homem é testosterona, né? É o hormônio da resolução. Então, se ele resolver o que ele quer como objetividade, ótimo, ele já está relaxado, já consegue ficar tranquilo, né? Então, mas a mulher ela oscila muito com essa questão
estrógeno, progesterona, né? São hormônios que estão, retém líquidos, né? Então faz com que ela tenha movimentos involuntários de organismos, né? E isso deixa impaciente, né? Inconstante, não é isso? E quando vem o período da menstruação, esses hormônios mexem ainda mais com essa mulher, né? E eu vejo que também a menopausa, né? Também modifica muito o humor da mulher e modifica também o corporal, né? Esse é um segundo momento que a mulher também involuntariamente, e não é uma questão de vontade, né? É fisiológico. É fisiológico, né? Quando a mulher começa a deixar da questão da ovulação, né? Os folículos ovarianos, eles começam a diminuir a sua produção e a mulher também sofre alterações hormonais nesse período e aí vem todo o processo fisiológico, calor, irritabilidade, né? Ela não entende aquilo e é preciso ter um processo de acompanhamento, né? Para que ela transite por esses momentos com mais suavidade e isso vai ser bem proveitoso, né? Essa matéria é bem proveitosa. É incrível que quando foi abordada, nós vamos entrevistar um fisioterapeuta. E o primeiro assunto era o estresse. Falei, nossa, então o estresse está muito em evidência, né? Eu costumo dizer que a doença, ela é um produto do emocional. O ideal seria, né, se a gente conseguisse, de fato, com esse mundo que nós vivemos, que a gente não tivesse essa oscilação tão grande de humor, né, do nosso estresse. Seria muito bom. Isso iria ajudar muito ao programa de saúde. E a gente sempre tem que estar aqui fazendo ênfase nesses assuntos, porque é o cotidiano. A mudança do corpo também, em atender essa rapidez, né, de tudo exige pressa, tempo, e isso estressa. Só de pensar, falar em estresse, você já fica tenso. Eu penso, tá, que a nossa vida hoje em dia, estamos regrados de muitos afazeres e temos que cumprir certas metas cada vez maiores, metas mais distantes, e nós temos que correr em busca dessas metas. E eu acredito que quando nós desapegarmos desse consumismo, desse ritmo que nós estamos vivendo, nós vamos ter uma população mais sadia, uma população com menos doença. Tá? O estresse, ele provoca muita alteração também, não só a questão do humor, mas o estresse altera também a nossa composição de defesa do corpo, por exemplo, né? Nossas células de defesa, né? E isso deixa o ser humano mais propício às doenças, inclusive a dores crônicas, né? Nosso ritmo biológico, ele requer uma frequência que cada um vai ter a sua, né? Cada um vai ter a sua. E o mercado, o mundo de hoje, o mundo contemporâneo, ele não está muito nessa frequência que nós precisamos, né? Doutor, dá um exemplo dessas doenças crônicas, porque nós trazemos, né? Às vezes tem coisas que nós trazemos da nossa infância, da nossa adolescência, né? Pois bem, uma alteração que praticamente ela é campeã é a dor na coluna, né? E a dor na coluna, ela é multifatorial. A coluna é a mesma. Eu tenho dor na região lombar. Mas o que é que causa a minha dor na coluna? Essa é uma questão que todo profissional que vai tratar de dor na coluna tem que ter em mente. Essa pergunta. O que é a causa da minha dor na coluna? É uma má postura? Eu trabalho num ambiente e o ambiente não me favorece. Ele não é um ambiente que tem uma ergonomia. Um trabalho que visa a melhor postura para o trabalhador. É uma dor, por exemplo, nós falamos de TPM, né? É a TPM que traz a dor na lombar? Enfim, dor na lombar a gente tem que pesquisar. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Em instantes voltamos com o programa Consultório Médico. Para combater seu nível de estresse, é indicado a prática de exercícios físicos, terapias holísticas,
alimentação saudável e até ter bons relacionamentos. Ele pode estar em vários lugares. E você pode não perceber. Elimine todos os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Retornamos com o programa Consultório Médico, abordando questões sobre o estresse, dores da coluna e postura corporal, com o fisioterapeuta Bruno Hanako. Doutor, no último bloco o senhor falou sobre dores crônicas. Essas dores crônicas têm a ver com problema emocional? Questão. Se fosse essa questão da prova e a gente acertasse e passasse, seria ótimo, né? Mas eu lhe confesso, Maria, o problema emocional, ele está encarregado aí de 75% a 80% dos problemas de nossas dores corporais. Eles são somatizados. A emoção, ela tem uma ligação muito íntima com o nosso sistema de controle, nosso sistema nervoso central, né? E altera nossas funções. Exemplo, vamos fazer uma viagem importante ou fazer uma prova, participar do programa Consultório Médico, vem aquela ansiedade, aquela coisa, e começa a dar aquele desarranjo na barriga, né? Tudo pelo emocional. Nós temos que entender cada vez mais que é muito importante nós cuidarmos da nossa emoção para a gente poder também tratarmos das nossas dores crônicas. Isso é uma coisa que cada dia mais está sendo visto e estudado, né, nos laboratórios pelo mundo, e como uma nova leitura do tratamento das dores crônicas. Não adianta insistir somente no programa medicamentoso, é muito importante, tá? Ninguém deixa de tomar o seu remédio enquanto não tem uma definição, tá? Mas é importante também pegar os fatores que estão associados às dores crônicas e trabalhá-los. Sim, e doutor, no caso também, outras especialidades, outros especialistas, também é necessário para esses tratamentos de dores crônicas. Perfeito. Para chegar até o fisioterapeuta. Perfeito. Nós temos um sistema, o SUS ele é um modelo de sistema para o mundo, né? Gostaria que ele tivesse sendo melhor explorado e usado. Mas o nosso sistema ele está pautado onde nós temos o médico ele vai trazer a abordagem clínica, né? A abordagem clínica ela vai estar norteando as atividades que vão estar auxiliando as alterações encontradas. Porém, nem sempre as alterações clínicas, exemplo, dor no ombro que a gente chama da bursite, né? Ela vai ser tratada somente pelo ombro, pela bursite, entende? Se eu tiver uma alteração, a gente estava comentando sobre a mulher na menopausa. Sim. Né? A menopausa, ela tem um órgão que é bem singular para esse momento, e é o fígado, né? O fígado, uma alteração no fígado, o fígado tem uma íntima relação com o diafragma com o pulmão, né? E tudo isso está ligado pelo sistema de fáscia, pelo sistema de ligamento, tecido conjuntivo. Só que meu pulmão ele se estende até perto do meu ombro. E aí, quando eu mexo meu ombro, por uma falta de movimento no meu fígado, eu posso alterar o movimento do meu ombro. Não vai adiantar eu ficar tomando remédio para o ombro, né? É muito importante, a gente tem que buscar sempre a causa, Mari. Né? Sempre a causa. Hoje em dia, todo mundo chega para mim e faz, Bruno, eu estou com uma dor no ombro, faz uma massagem. Aí eu digo, vamos conversar um pouco, não é bem assim.
O ombro pode... Às vezes até conversando com o médico, a gente já alivia, né? Já alivia. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu deixo essa dica, que não é minha, isso é nosso, tá? Sempre procurar a causa. A causa, uma vez encontrada a causa, você consegue nortear o tratamento, né? Não adianta a gente ficar tratando o que a gente não sabe o que é. Eu gosto dos exemplos, Mari. É importantíssimo. Se eu for para o médico com dor de cabeça, o que é que ele vai me dar? Um analgésico. Mas se for fome dá dor de cabeça. Então eu preciso saber, né? Eu preciso saber o que é que está me gerando dor de cabeça. Se for fome, eu acho que é melhor comer do que tomar um analgésico. Talvez o analgésico me crie um novo problema, né? E aí é que vem a seriedade da área médica, né? A área médica como um contexto amplo das coisas. Nós precisamos de profissionais cada vez mais capacitados para que nós possamos identificar as pessoas a qual nós vamos direcionar o paciente. Se a alteração for uma alteração psicológica, é interessante levar o paciente a um psicólogo. Ele é o profissional. Se a alteração de movimento, o fisioterapeuta é o melhor profissional, né? Mas eles se comunicam. Um fisioterapeuta com um bom ortopedista se comunica perfeitamente. É como um time de futebol. Se eu não tiver o meio do campo, nem o ataque, o goleiro não vai jogar bem esse time, não é verdade? É verdade, é verdade. Então, assim, tanto o ortopedista, né, que é uma área, tem o psicólogo, o acupunturista, né, tem várias áreas de terapias também, né, que são ligadas, que precisa fazer esse conjunto, né, essa união e achar a causa do paciente, porque às vezes a pessoa também se automedica. Então ela acaba trazendo mais problemas, né? É o chazinho da vovó, né? É o chazinho milagroso. A automedicação é muito perigosa. Nós temos um hábito que ele é cultural. É comum chegarmos em casa e nossas mães, nossas avós, nos medicarmos. E isso é um risco, porque uma vez dito aqui, Marco, que a causa é importante, se eu estou tomando remédio para dor de cabeça, se era melhor eu não comer o cuscuzinho da vovó. Né? Então, a causa é importante, né? E os profissionais da área de saúde, a nossa legislação, ela nos dá essa segurança de atendermos no âmbito que nós fomos formados, e todas as áreas interligadas da saúde, elas têm um pouco do conhecimento das demais. Então, hoje em dia, no consultório, é comum eu receber um paciente que não era para a minha área e eu encaminhá-lo para a área que realmente se faz necessidade. Existe ainda a nossa cultura, o médico ser a primeira linha de procura, né? Mas nós temos a minha legislação me permite eu avaliar antes de lógico, eu vou avaliar com a visão da fisioterapia. Sim. Né? Então, o paciente ele ainda fica um pouco confuso. Onde eu vou? Né? Culturalmente, vá a um médico generalista. Né? Culturalmente, vá a um médico generalista. Mas as alterações de movimento, o fisioterapeuta está muito bem respaldado para poder avaliar. Muito obrigada por essa explanação, né? Doutor, agora o que é o tratamento de RPG? Pois bem, RPG, né, é mundialmente conhecido, mas eu acredito que a reeducação postural global, esse é o significado do RPG. É uma forma de você trabalhar o corpo numa perspectiva de postura. Postura. Né? Reorganizá-lo numa postura. E nós temos 3 posturas clássicas. Doutor, vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco. Em instantes voltamos com o programa Consultório Médico. É indicado para empresas oferecer a seus colaboradores a prática da ginástica laboral no local de trabalho, com o objetivo de combater os níveis de estresse e aumentar a produtividade.
Se o seu filho reclama de dores persistentes na barriga com frequência, muita atenção! A massa abdominal pode ser um sinal do câncer. Por isso, apalpe a barriga dele sempre que possível. A pressão alta pode surgir também. Leve-o ao pediatra para um diagnóstico preciso. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. De volta com o último bloco do programa Consultório Médico, com o fisioterapeuta Bruno Hanako. Doutor, no penúltimo bloco nós falamos sobre RPG. E qual é essas 3 partes do corpo, né? Essas 3 posturas que a gente precisa ter para o tratamento? Maria, é interessante que o RPG traz uma perspectiva de reorganização global, né? Então, trabalha desde a função respiratória, né, com os alongamentos e cadeias. Nós somos compostos por grupos, desde músculo, ossos, órgãos, e então ele faz uma interação global disso tudo. E praticamente nós temos 3 posturas clássicas, né? A postura sentada, na qual estamos, a postura em pé. E eu estou sentada direito, doutor. Eu tenho e a que postura ver isso deitada. também. Eu vou aproveitar essa deixa, tá? Sim. O que é uma boa postura, né? Segundo a literatura, a boa postura é aquela que não causa dano ao corpo. É uma posição no espaço, que é a postura, a posição no espaço, e a boa postura é aquela que não causa dano ao corpo. Então, eu posso estar de cabeça para baixo, é uma postura de cabeça para baixo. Desde que eu não danifique meu corpo, ela é uma boa postura. Então, assim, nós sabemos que o uso curvado do corpo na posição sentada vai forçar tecidos. Então, por isso que nós pedimos aquele menino, elegância, quando senta na escola, desde pequenininho, né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada desde a escola, desde criança, né? E as 3 posturas clássicas, a posição sentada, a posição em pé e a posição deitada. Essas são as 3 posturas clássicas. Para a posição sentada, pede-se para que nós sentemos, né, em cima dos ossinhos do bumbum, que me permita, então, né? E aí possamos estar em cima desse ossinho para equilibrar o posicionamento da coluna, né? Mas aí, para isso, eu preciso parecer que eu vou estar com um cabo de vassoura? Não. Eu tenho que estar muito relaxado e tranquilo, porque minhas funções têm que estar acontecendo, a respiração, né? E para isso eu tenho que estar tranquilo, tenho que estar relaxado. Essa é uma boa postura. Porém, se eu começo a relaxar por conta de uma ação que nós somos submetidos diariamente, que é a gravidade, né? E isso é essa posição de relaxamento, isso vai danificando aos poucos minhas estruturas. Então, é um constante exercício que nós temos de manter uma boa postura. Por conta da ação da gravidade, né? A posição deitada é uma posição clássica também, que se discute muito. Como é bom dormir? Barriga para cima, barriga para baixo, né? Já tem um consenso que dormir de lado é uma postura muito boa para a coluna, né? E a posição em pé, a gente tem que tomar cuidado às vezes com calçados, mulheres com salto altos, né? Que apresentam cefaleias, dores de cabeça, por questão de tensionamento de cadeias posturais, né? Cadeias musculares e alterações das estruturas por conta do salto alto constante, né? Mas não tem problema, procura um fisioterapeuta, um massoterapeuta, um acupunturista, faz uma sessão de relaxamento muscular, vai dar certo, desde que seja um bom profissional. Doutor, e essas pessoas que ficam, eu tenho um caso também, né, de família mesmo, que fica totalmente deitado o tempo todo. Então, né, não tem condições mais de andar. Então, qual é o melhor tratamento para a pessoa? Eu sei que ela usa um colchão muito... Papai do Céu, quando nos fez, ele nos fez com um propósito. E foi de movimento. Vida é movimento, né? Então, quando nós temos uma condição singular de alguém acamada, é importante que essa pessoa acamada também possua movimentos. E aí vem um cuidador que acompanha essa pessoa, que começa a ter a função de movimentar pernas, braços, mudanças dos decúbitos para que a gente não cause aquelas
aqueles ferimentos por compressões prolongadas do tecido ali na cama, Sim. né? Então é muito importante, quem está acamado, ela ter uma conduta de movimento também. Vida é movimento. Sim. Não tem como ser diferente. Assim foi feito e assim a gente tem que pensar, né? Com certeza. Doutor, agora eu queria saber, dentro da sua especialidade, o que é osteopatia? Ah, boa pergunta. Mária, a osteopatia, hoje, ela é uma especialidade, tá? Da área de fisioterapia, mas ela é uma filosofia de atendimento, tá? Ela não é uma técnica. Dentro dessa filosofia, nós possuímos técnicas. Então, hoje a osteopatia é uma especialidade da osteopatia, da fisioterapia aqui no Brasil. Uhum. Né? Na Europa é uma formação independente, tá? Mas foi criada por um médico no final de 1800, do século 1800, o Taylor Steele, o Andrew Taylor Steele, ele percebeu que através de suas técnicas médicas ele não estava alcançando certos objetivos que ele tinha e foi começar a estudar anatomia, né? E através da anatomia que foi conhecer o corpo como de fato ele se apresenta e como ele funciona, a osteopatia foi surgindo, né? E hoje a osteopatia ela trabalha com as movimentações, as mobilizações, né? E as manipulações, que são aqueles estralos que as pessoas dão, mas não é só isso, tá? O trabalho da osteopatia vai mais além do que estralar as pessoas. Sim. Tá? Mas o Taylor Steele disse uma coisa muito interessante. Ele lançou 4 leis, né? E é muito importante a gente pensar nessas leis. Ele falou que a estrutura governa a função. Tá? Uma estrutura fora do lugar, a função está prejudicada. A gente precisa saber qual é a estrutura da tua coluna, que estava comentando naquela hora, para saber por que a função ficou diferente. A segunda lei é a lei da artéria. Onde chega sangue, tem cura. Chega nutriente, chega tudo. Né? Então, tensão muscular gera dor de cabeça. Se a gente tirar a tensão, fluxo liberado, tudo ok. A terceira lei é a do sistema integrado. Nós não somos só um ombro. Um ombro doendo me deixa irritado, deixa estressado. Né? Então, sistema integrado, tem que pensar o corpo como um todo. E a última é a lei da autocura. Se as 3 primeiras estiverem em dia, o corpo se encarrega pelo resto. Que bacana. É tão fácil, né? Alguns anos estudando fica fácil. Mas não é tão fácil não, Mária. A gente tem que buscar sempre, né? O corpo, ele muda muito, né, Mária? Agora, doutora, assim, eu acho interessante também falarmos da parte no trabalho, né? Muitos problemas também têm a ver com a ergonomia no trabalho. Então, fala um pouco desse sistema que as pessoas têm que se preocupar com a postura, trabalhos repetitivos. Perfeito. A Revolução Industrial, ela veio nos mostrar que estávamos um pouco errados na questão de como trabalhar. Hoje em dia se dá muita importância não só ao trabalho, mas como nós vamos trabalhar e principalmente com os movimentos repetitivos. Por isso, a ergonomia no trabalho se faz necessária. Um profissional específico, pode ser o fisioterapeuta para o movimento, o médico do trabalho, vai estar fiscalizando, né, os instrumentos que estão sendo utilizados para a prevenção de acidente, a melhoria da qualidade de vida, que são termos que estão muito em voga hoje em dia. Tá? E atividades que podem estar colaborando com a saúde do contribuinte, que é o trabalhador. E o nosso programa quer propor isso, é o bem-estar em toda atividade, em casa, no trabalho, até no próprio lazer, né? Doutor, eu quero agradecer a sua presença, foi muito valiosa suas informações, suas dicas, tenho certeza que o público adorou, muito obrigada. Eu que agradeço muito, porque me formei nisso para isso. Ai, que então, bom. Um programa como esse vale a pena ser formado em fisioterapia. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico, prometendo voltar na próxima semana com dicas para melhorar sua qualidade de vida. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nossa página no YouTube. Obrigado por sua audiência. Fique com Deus e cuide bem de sua saúde.